Olá, boa tarde. Começando mais uns donos da bola. No Galo, o Leverkusen deve escalar Giovanni Augusto e Dátulo juntos. No Cruzeiro, treinamento e projeção para o jogo decisivo de domingo contra o Curitiba. Jogo de 6 pontos, 6,5 no Mineirão. E o falso 9 voltou a ser pauta na Toca da Raposa. Tudo isso e muito mais, já a projeção da rodada de fim de semana com os nossos comentaristas, nosso timaço de Mário Oliveira, Eduardo Panzi e Juverci, que está no sacrifício, mas está vestindo a camisa. E claro, a parte mais importante do programa, o seu recado. A sua participação é só mandar o seu recado para o @donosdabolamg, os donos da bola MG, que a Kika Branco, a representante do torcedor aqui no nosso programa, vai ler com todo carinho a sua mensagem. E antes de começar o programa, para a gente assegurar a nossa audiência, a gente vai trazer o recado do nosso gordinho mais querido do Brasil. O Everton tem um recado hoje especialmente saboroso para você. Fala, Everton. Muito bem, você que está ligado nos Donos da Bola, atenção, e olha aqui, gente, vamos falar agora do mundo das coxinhas. Como você já sabe, a coxinha é o salgado mais consumido em padarias, lanchonetes e festas em todo o Brasil. Isso mesmo, pesquise aí. Já imaginou uma festa sem coxinhas? Olha, o mundo das coxinhas está com oportunidade de franquias e parcerias em toda a região. Já imaginou você, dono do seu próprio negócio? No mundo das coxinhas, você irá trabalhar com mais de 30 sabores de coxinhas e sem falar nos sabores exclusivos. Mas atenção, todas as franquias da primeira etapa já estão esgotadas. Mas você ainda pode garantir a sua franquia ou parceria para a segunda etapa. Isso mesmo, é só ligar, atenção, 31 25 14 0055 e agendar com o consultor. Ou você pode agendar também através do site mundodascoxinhas.com.br. Pensou coxinhas? Mundo das Coxinhas. Olha, se não quiser ficar de fora, é bom correr, hein? São as últimas lojas. Vou repetir o telefone, anote aí. 31 é o código, 25 14 0055. Mundo das Coxinhas. E lembrando que o nosso ídolo está comendo muita coxinha, está nadando, está curtindo com a sua família e daqui a pouco, segunda-feira, dia 28, ele volta para apresentar os Donos da Bola e volta também para o Jogo Aberto. Muita gente manda mensagem sentindo falta do Everton em Jogo Aberto. Você sabe que Estrela Nacional é outra coisa, mensagem do Amapá, de Roraima. É outro nível. É outro nível. Pedindo a volta do Everton. Depois de 2 dias de folga, os jogadores do Atlético voltaram aos trabalhos. Pessoal de folga quase igual o Everton, viu? E o Leverkusen esboçou o meio-campo do time com Giovanni Augusto e Dátulo. Será que os dois podem jogar juntos? Quero até que o pessoal de casa mande sua mensagem nesse sentido, respondendo, porque daqui a pouco a gente vai discutir. E o André Salles traz as novidades do Galo, o treinamento do Galão da Massa. Depois de 2 dias de folga, os jogadores do Atlético voltaram aos trabalhos na cidade do Galo. E Leverkusen já colocou todo mundo no campo. Afinal, domingo tem mais uma decisão pelo Campeonato Brasileiro. Sempre o próximo jogo é o mais importante, acho que esse é o pensamento. Os mesmos 3 pontos que a gente pode conquistar diante do Joinville são os mesmos 3 pontos se a gente vencer o Corinthians, então tem o mesmo peso dentro de tabela. E agora, mais do que nunca, a regularidade ela vai ser decisiva para poder definir esse campeonato. Giovanni Augusto volta de suspensão e está à disposição de Leverkusen. Titular absoluto do time, o meia ficou de fora contra o Flamengo e viu Dátulo ocupar a vaga dele e sair como o melhor em campo. Fico muito feliz pelo momento do Dátulo, né? É um cara que eu tenho um carinho muito grande, é um cara que já ganhou muitas coisas importantes no clube. Quanto mais jogadores focados, felizes, mas são as nossas chances de ganhar os jogos. Mas será que Dátulo e Giovanni Augusto podem atuar juntos no meio-campo? Se depender do último treinamento, a resposta é sim. Os dois estiveram naquele que deve ser o time titular do Atlético na partida de domingo contra o Joinville, no sul do país. É muito bom poder jogar com ele. Eu acho que não tem problema nenhum, não. Eu acho que só tem a ganhar é o Atlético. Então espero que a gente possa jogar junto e espero também que a gente possa ser feliz. 2 jogadores que já provaram ser capazes de servir os companheiros com passes perfeitos e de marcar verdadeiros gols de placa. No domingo, Dátulo e Giovanni Augusto vão ter mais uma chance de mostrar que com eles o Atlético pode ser ainda mais forte.
Até para a gente fazer valer a presença do Juverci, que está aqui com todo esforço, apesar da gripe, 40 graus de febre, eu vou começar perguntando para você. Você escalaria Dátulo e Giovanni Augusto juntos? É um na esquerda, um no meio? Qual que você deslocaria para o lado do campo? Afinal, o Dátulo foi bem justamente no centro, que é a posição do Giovanni Augusto. Como é que você resolveria esse quebra-cabeças aí? Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde, quem está em casa. Manteria, sim, o Dátulo na esquerda, na verdade, e o Giovanni centralizado. Mesmo ontem, na coletiva, o Giovanni Augusto foi questionado em relação a isso, se ele estaria disposto a ser deslocado para a ponta esquerda. Ele falou, tranquilamente, eu jogo lá também, mas eu acho que o Leverkusen está adotando a postura correta, aquilo que a gente vem falando aqui a semana inteira, né? Por méritos, o Dátulo tem que ser mantido no time, sim. Ele fez uma excelente partida contra o Flamengo, não tem por que ele voltar para o banco de reserva, seria um completo descontrole do próprio Leverkusen. E o Thiago Ribeiro também não está bem, né? Não está ultimamente. bem. E o segundo reserva também não, que seria o Carlos. Então, assim, ele adotou o caminho correto, manteve o Dátulo e o Giovanni Augusto. Acho que vai ser uma boa escalação, assim, o Atlético vai mostrar um bom futebol. Mas o que você tem para falar do Dátulo especificamente, que você pediu? Era isso? É isso sim, eu sempre peço o Dátulo no time titular. Nunca pedi o Dátulo, né? Você já copia o penteado do Dátulo. De forma alguma. Ao contrário de muitos torcedores do Atlético, eu acho que o Dátulo ele se entrega muito em campo, ele tem raça sim, tem uma certa deficiência na marcação, mas eu acho que ele é um jogador guerreiro, cruza muito bem, bate muito bem na bola, os cruzamentos dele são altamente perigosos, vimos isso no jogo contra o Flamengo, 3 assistências, 3 gols e um golaço de placa, acho que não tem por que tirar do time. Isso aí eu concordo com você. Eduardo Paes, fala um pouquinho desse posicionamento, como é que você escalaria o time e essa folga, na hora de chamar a matéria, a gente até brincava aqui, tá igual o Everton Guimarães, o time do Atlético, descansando a semana inteira. Você acha que é pertinente, que é bem-vinda, que é isso mesmo? Ou você acha que, finalmente, com uma semana de treinamento, uma semana para trabalhar a parte tática, coisa que todo treinador pede, você acha que o trabalho tinha que ser mais assíduo? Boa tarde, Pan. Boa tarde, Cadu, telespectador. Vou começar pela última pergunta, da folga. Gente, a gente tem que saber separar as coisas. Eu ouvi muitos companheiros até comparando. Poxa, o Cruzeiro voltou a trabalhar no segundo e o Atlético de folga. Tem que olhar a situação das duas equipes, né? O Atlético tem um treinador... falando aqui que o Cruzeiro voltou na terça. Até o Cruzeiro teve a folga. É porque ele chegou de viagem. O Atlético tem o mesmo treinador há 1 ano e meio, é o mesmo time. O Atlético não precisa de tempo de trabalho, principalmente quando depois de 4 semanas seguidas ele vai ter uma semana. Eu vou dar uma de Everton aqui, mas quando o Luxemburgo dava 1 dia de folga, não precisava nem ser 2. Você vinha aqui e questionava. Pois é o que eu acabei de falar. Você ia na canela do Luxemburgo, na canela do Gilvan, do Bruno Vicentinho, do Tinoco, de todo mundo. Esse negócio de ir na canela eu já estou mais prudente. Até porque a canela do Luxemburgo mas então, tá longe. O Cadu entra na barca dos que eu falei aqui. Gente, não tem como comparar a situação. Quando a gente criticava o Luxemburgo, é porque o Cruzeiro precisava de trabalho. O Cruzeiro precisava de entrosamento, precisava arrumar uma forma de jogar. Dessa vez, a mesma coisa, o Mano está chegando agora, precisa de tempo para trabalhar. O Atlético não. O Atlético já está com o mesmo treinador há 1 ano e meio, o time está bem, é vice-líder, o time precisa descansar e trabalhar na medida do possível. É o que o Atlético tem feito. Não existiu um time titular no Cruzeiro, existe um time titular no Atlético. Não tem como comparar. E, na verdade, brincadeiras à parte, com a saída do Eduardo Batista do esporte, o Atlético agora é o único time que tem um treinador há mais tempo. O Tite está desde o início do campeonato, mas o Levir está desde o ano passado, né? O Corinthians terminou o ano com o Mano Menezes, inclusive. Pois então o Atlético não precisa desse desespero todo para trabalhar. Em relação ao Dátulo e o Giovanni, a gente já até discutiu isso aqui na segunda-feira, quando o Thiago estava aqui, o Thiago Reis. Terça-feira. Na terça. Pô, mas eu tô ruim de data, pelo amor de Deus. Na terça-feira, quando o Thiago Reis estava aqui com a gente, ele até falava que ele preferia o Thiago Ribeiro ou o Carlos, porque ele prefere alguém que tenha velocidade e que ajude na marcação. E a gente optava pela... Não tinha como o Levir voltar com o Giovanni Augusto e sacar o Dátulo depois da partida que o Dátulo fez contra o Flamengo. Aí fica essa dúvida, quem vai pela esquerda, quem vai pelo meio, pelo trabalho de ontem. O Giovanni Augusto vai ser escalado no meio, permanece centralizado, o Dátulo cai pela esquerda. Eu só acho que o Levir, ele precisa trabalhar, e aí sim, focado nos dois, ou então chamar o Luan e trabalhar isso também, num revezamento de marcação. Porque há deficiência da marcação, como o Juverci disse, do Dátulo, mas há essa deficiência também com o Giovanni. Dos 3, para mim, o que melhor ajuda na marcação é o Luan. Verdade. Mas Dátulo e Giovanni, se eles têm essa deficiência, então um precisa ajudar o outro. Na hora que um subiu, acabou de subir, o outro volta para marcar, para não ficar sem fôlego na hora de chegar na frente ou na hora de chegar lá atrás. É o velho problema do Atlético que a gente bate aqui, posicionamento defensivo. Se o Atlético corrigir isso, e pelo jeito está difícil, há muito tempo a gente fala isso,
o time vai ficar mais regular no campeonato e aí pode se igualar em termos de regularidade a quem está na frente, que é o Corinthians. Dilmara, fala um pouquinho desse tema da nossa matéria, a dúvida, Giovanni Augusto, Dátolo. Você até já falou ao longo da semana que escalaria os dois juntos. Gosta do Thiago Ribeiro, não acha um mau jogador, até discordou do Thiago Reis, que foi mais enfático nas críticas ao xará dele, ao Thiago. Disse que escalaria os dois, mas eu queria que você esclarecesse, falasse um pouco da parte tática. Qual você colocaria aberto pela esquerda e qual você colocaria pelo centro? E já projetando a rodada do Atlético especificamente, Dimara, Atlético e Corinthians, os dois candidatos mais diretos ao título, até porque o Grêmio agora ficou a 4 pontos do Galo, então a diferença para o Corinthians é ainda maior. Os dois enfrentam catarinenses e ambos jogam fora de casa. Corinthians e Figueirense, Atlético e Joinville. Já projetando esses jogos, quem você acha que tem mais chance de perder pontos? Você acha que os dois, por jogarem fora de casa, podem tropeçar? Ou o fato de serem adversários mais fracos é mais importante do que o fator casa? Fala dessas duas coisas, Dimara. Boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Nessa parte tática, eu gostei muito de saber que o Leviro ontem novamente fez a questão dos setores, até por essa questão defensiva. Ele tem que achar o melhor posicionamento defensivo. Então, ele trabalhou primeiro a defesa, depois ele trabalhou meio e ataque. Isso deu muito certo na semana passada, quando ele fez isso no sábado, especificamente com o setor defensivo, funcionou super bem no jogo do Flamengo. E o Levi já tinha dito, até nessa questão da folga, que é um momento onde eles já estão fisicamente extenuados essa reta final de campeonato. Então, o que você tem que fazer agora? Você não pode ficar coletivo. Tem que ser treino específico, função. E o que a gente mais reclama do Atlético é exatamente isso, é o específico de cada um. E ele trabalhou muito bem isso. E acho que a semana vai ser dessa forma. Por isso que eu acho que não tem surpresa. É isso mesmo, se não acontecer nenhuma contusão, nada, é Giovanni e Dátolo. Por uma questão até do que o Dátolo tem falado e porque eu acho que o Giovanni, neste momento, o momento do Giovanni é melhor. Na regularidade, eu colocaria o Giovanni pela esquerda e o Dátolo na função dele, que é a de armador. Porque eles podem se alternar, o Giovanni até falou sobre isso. Para mim, é a forma correta, eles se alternarem. Eu também acho. Eles se alternarem. Especificamente não dizer assim, olha, um fica aqui e o outro ali. Mas se você tiver um início que seja o Giovanni pela esquerda e o Dátolo pelo meio. Porque se o Dátolo não tem atuado tão bem quando ele está mais distribuído ou pelos lados de campo, se ele se fortalece como armador, como aconteceu no jogo contra o Flamengo, eu acho que ele começa por ali. Mas, para mim, a alternativa correta é eles trocarem de posição, até para você confundir o adversário, melhorar a questão da marcação, melhorar até a distribuição na frente, e já que você vai ter a ausência de um atacante específico ali, como é o caso do Thiago Ribeiro, então eles se alternarem, para mim, é a melhor forma do Atlético jogar. E só para completar a questão de Santa Catarina, eu acho o Corinthians extremamente determinado nesse momento. Eu não vejo especificamente nesta rodada a chance do Corinthians não pontuar. Até porque a exceção do Vasco, que é o pior mandante, o segundo pior mandante é o Joinville, o terceiro pior mandante é o Figueirense. Acho que vale a gente destacar duas coisas. O pessoal se acostumou tanto a ver o Vasco na lanterna, vale lembrar, agora o último colocado é o Joinville. Está com a mesma pontuação do Vasco, mas o Joinville está com esse rótulo de lanterna. E se a gente for pegar o retrospecto de Corinthians e Atlético contra os catarinenses até aqui, a perspectiva é que nenhum dos dois perca pontos. Isso. Porque o Atlético tem 80% de aproveitamento contra os catarinenses, desperdiçou pontos somente contra a Chapecoense fora de casa, naquele jogo que, convenhamos, a gente pode colocar na conta da arbitragem. Então, poderia... O Atlético tem 74% de aproveitamento quando joga contra equipes que lutam contra o rebaixamento, aquelas que estão lá embaixo. E é o melhor visitante. Então, assim, é o melhor visitante. E o Corinthians é o segundo melhor visitante. Justamente. Então, o equilíbrio é absurdo, o equilíbrio é muito grande. No início da última rodada, o melhor visitante era até o Flamengo. Como o Atlético bateu o time rubro-negro aqui em Belo Horizonte, ganhou nessa disputa específica. Então, o Atlético tem 80% contra os catarinenses, o Corinthians 100%. O Corinthians não perdeu ponto nenhum para catarinense. Só que o Atlético perdeu quando foi muito prejudicado pela arbitragem. Aquele jogo é inquestionável. A expulsão do Léo Silva contra a Chapecoense foi surreal, né? Aquilo não era chance clara e manifesta de gol nem aqui, nem na China, onde o Luxemburgo vai treinar na segunda divisão. E depois aquele gol na mão, né? Sem dúvida, do Apodi. Eu queria te perguntar, Eduardo, muita gente tem falado dessa queda do Lucas Prato e muita gente tem colocado na conta da parte física, o que a Dimara falou, né, que o Atlético tem dado alguns sinais de cansaço. Você acha que é isso mesmo? Você observando o Prato jogar,
Você está sentindo o Prato um pouquinho fora de forma e você acha que essa semana já pode resolver a questão dele? Eu acho que a parte física pode entrar nisso, mas de uma outra maneira. Eu acho que a parte física tem influenciado na hora da definição do Prato, na hora da conclusão das jogadas, porque ele tem saído mais. Quem acompanha os jogos do Atlético, o Prato corre demais nos jogos do Atlético. Ele, em alguns jogos, na época que ele estava fazendo mais gols, ele estava mais fixo lá na frente, fazendo mais o pivô e dentro da área. Nos últimos jogos, ele tem saído demais para buscar. Que eu acho um grande erro. Tem saído demais, tem caído demais, tem ajudado na marcação. E aí, na hora de finalizar, que é a hora que você tem que estar inteiro, talvez ele finalize mais cansado, um pouco mais exausto. Aí entra a parte física. Mas não acho que ele caiu fisicamente, não. Pelo contrário, ele tem corrido muito nos jogos do Atlético. Eu acho que ele mudou a forma dele de jogar. Não sei se por pedido do Levir Coupe ou ele lá dentro de campo que sente que é o momento de sair da área, de cair pelos lados, de ajudar na marcação. Às vezes a bola não está chegando. Exatamente. Como a bola tem chegado menos, o Prato sentiu que ele precisa sair mais da área. É aí que eu acho que mudou um pouco o jeito de jogar, é aí que eu acho que caiu os gols, ele tem feito menos gols, o último foi de pênalti, se eu estiver errado. Então, ele tem jogado de forma diferente. Não é aquele centroavantão que fica lá dentro da área, como foi contra o São Paulo, por exemplo, e tem saído mais para buscar jogo. O Prato tem 10 gols no campeonato, 3 deles de pênalti. Daqui a pouco a gente volta com o Juversi falando mais do Atlético, mas agora Kika Branco trazendo o recado de você aí de casa, falando do Galão. O que é que a torcida alvinegra está falando aí, Kika? Boa tarde a todos. Vou começar com o Helder Henrique, que diz que o Dátulo tem que ser titular no Atlético. Ele busca o jogo o tempo todo e é bom nas bolas paradas. Rafael Lobato, Levi tem que testar o Giovani Augusto na meia esquerda e o Dátulo centralizado. Vinícius Lima, Dátulo e Giovani no meio, se cuide Corinthians. O Helder Dias chamando atenção para a defesa. Se o Galo conseguir melhorar o sistema defensivo, vai ser campeão brasileiro. E muitos torcedores aqui continuam insistindo na contratação de um atacante. Será que pode pintar aí alguém para o Galo? Daqui a pouco a gente discute a velha questão do substituto do Prato. E toma cuidado aí, viu, Kika? Porque a Paula, nossa amiga telespectadora assídua, já deixou o recado ali embaixo na tela 2 vezes. Inclusive com algumas mensagens pertinentes. O que surpreende, vindo de alguém que cria um nome desse tipo. Mas vamos aqui para outra câmera dar um recado indispensável para todos os mineiros. Claro, porque todo mundo do nosso estado, nossos conterrâneos, podem vibrar com a sorte de contar com a Loteria Mineira. Desde sua criação em 1939, a loteria possibilitou a geração de empregos, de renda, de circulação econômica no nosso querido estado de Minas Gerais, arrecadando sempre recursos para importantes projetos do nosso governo, do governo de Minas. Você sabia, por exemplo, que o Mineirão, que está festejando 50 anos, mesma idade do Juversi, foi uma das principais obras construídas com recursos da Loteria Mineira? E é por isso que a gente sempre fala, com a Loteria Mineira ganha até quem não joga. E nem mesmo, vamos mudar já para falar do Cruzeiro agora, nem mesmo o calor escaldante impediu os jogadores de fazer um treino muito puxado na Toca da Raposa 2. A reportagem é do pegador da Band, o Diogo Ramalho. Antes dos trabalhos, uma pequena reunião com a comissão técnica. Será que são instruções para enfrentar o Coxa? Ou um aviso amigo de que o treinamento seria puxado e demorado? Na reunião que ele fala ali é que vai ser o treinamento, quanto tempo vai durar, entendeu? Ele fala mais isso, que era 2 tempinhos de 20 ali, mas acho que 2 tempos de 40 ali, viu? Temperatura elevada e disposição também. Sempre que dá, é bom se hidratar e jogar uma aguinha na fervura. Treinamento assim de manhã, é o horário da meio-dia, a gente pega ali agora. Se eu estivesse no jogo de 11 horas, pegava o horário da meio-dia, ali é aquele sol forte. E quando você joga à tarde, você tem no começo do primeiro tempo, você pega um sol, mas no segundo tempo já deu uma baixada. E na minha preferência, eu prefiro jogar de tarde. E olha que Cruzeiro e Coritiba se enfrentam no domingo, mas às 6h30 da noite. Só que a Raposa já entrou em campo 2 vezes pela manhã neste Campeonato Brasileiro, contra Chapecoense e Figueirense. Futebol matutino que divide opiniões, mas como jogo é jogo e treino é treino. Jogar na hora da manhã é alimentação, tem que acordar muito cedo e você não sabe. Tem gente que não se alimenta direito de manhã, tem que rever isso aí. Porque se tem que colocar mais jogos para você poder se adaptar, então. Enquanto alguns treinadores e jogadores reclamam de jogar às 11 horas da manhã, o Cruzeiro optou por treinar 2 dias nesta faixa de horário, debaixo de um sol muito forte e o calor, então,
nem se fala. Muito pegado, viu? A gente, igual eu falei, 9 horas a gente começou já na academia, já começamos já a treinar forte. E quando a gente foi pro campo já tava todo mundo aquecido já. E o sol, todo mundo sabe como tá o sol, né? Muito quente, cara, tá louco. Mas foi legal o treino. Depois de tanta dedicação e empenho, não é difícil imaginar o que eles querem para o resto do dia. Agora que é aquele almoço, né? Levar a criança para a escola. Depois aquela piscininha em casa, né? Para dar aquela relaxada. Bom, o Cruzeiro treinou ontem sob forte calor, hoje de manhã não foi diferente. Inclusive, tive o prazer de dar carona para o Eduardo Paes sem ar-condicionado, a gente sofreu um bocado, mas o que importa é a amizade. E com relação ao treino de hoje, acho que 2 novidades importantes. O Alano saiu com um probleminha físico, acho que não vai ser importante, que ele vai poder jogar no domingo. E, de certa maneira, já é uma coisa controversa. Você lamenta que ele vai poder jogar no domingo? Ou não? Ele não seria o meu titular. Eu não desejo mal para o menino, mas não chegaria a tanto. Tá. Mas eu acho que ele poderia ser uma opção importante no banco de reservas. E a novidade principal, o Júlio Batista chegando, treinando e fazendo gols. Então, Juverci Júnior, você acha que o Júlio Batista, depois de muito tempo, diferente fisicamente, diz que ele está mais fininho, mais móvel. 7 quilos mais 7 quilos mais magro. Talvez em um outro esquema tático, com um novo treinador, vida nova. Ele pode ser aproveitado no Cruzeiro ou aquilo que ele já não mostrou é o suficiente para a galera do Cruzeiro já desistir do Júlio Batista? Não, eu acho que não. Acho que ele está no Cruzeiro, renovou o contrato até o fim do ano, tem que ser aproveitado sim. O Cruzeiro precisa de jogadores com ele tem categoria, ele é um bom jogador. Independentemente de alguns momentos que ele teve no Cruzeiro, muita gente preocupava mais com quanto que ele ganhava do que com o futebol que ele apresentava em campo. Então, assim... porque ele ganhava também, convenhamos. Então, assim, esquecia-se de acompanhar. E ele jogando, quando ele teve em campo como titular no Cruzeiro, o Cruzeiro não perdeu. É uma coisa absurda. Os números mostram que o Cruzeiro não perdeu. Dele, não. Mas aí o advogado do diabo já vai chegar, já vai pedir palavra e vai falar que aquele time não perdia, né? Isso aí. Tudo bem. Independentemente de... Ok, mas eu acho assim que nesse momento do Cruzeiro, no momento de formação, ainda está em formação mesmo, beirando o mês de outubro. Eu acho que uma boa peça assim tem que ser aproveitada, quem sabe entrar no segundo tempo para poder mostrar um pouquinho de futebol, tentar ganhar um pouco da confiança do torcedor. Pode ser uma oportunidade, não como titular, obviamente. Titular, para mim, eu já falei que teria que entrar. O Arrascaeta na esquerda, sacar o Alano. Mas já que Aí você colocaria o Alisson na direita? Não, desculpa, inverter. O Alisson na esquerda, o Arrascaeta na direita e o William centralizado. O falso 9, que a Edmar ama tanto e falar o tal do falso 9. Mas, no segundo tempo, pode ser uma boa possibilidade, sim, dele entrar. Acho que seria legal. Gostaria de ver ele em campo. Você sabe que quando você mencionou essas partidas do ano passado, que o Júlio Batista esteve presente, o Cruzeiro ganhou, o Genta te fez uma homenagem aqui com aquela finesse, aquela categoria que é muito peculiar ao nosso diretor. Eu queria que você falasse um pouquinho do Júlio Batista também, Edu, e mais especificamente, onde você escalaria o Júlio Batista? Júlio Batista, se é que você escalaria, claro, mas se ele for entrar, ainda que for durante os jogos, onde você acha que ele pode render melhor? Porque o Júlio Batista começou no São Paulo como volante, depois virou centroavante no Sevilha, chegou a jogar de armador, camisa 10, na Seleção Brasileira, Copa América, com o próprio Dunga, inclusive fazendo gols na final contra a Argentina, então se deu bem como um armador. O esquema era com 3 volantes, ele era tipo um enganche, né? Aquele número 1 que o Zagallo gosta de chamar. Como você escalaria? Armador, volante, falso 9, lugar nenhum, no banco de reserva mesmo? Ô Cadu, primeiro que é muito cedo para falar do Júlio Batista ainda, né? Foi o primeiro treino que ele participou efetivamente, que marcou o gol, está voltando de cirurgia, já é um jogador que não é jovem, a gente está cansado de saber, mas todo mundo sabe da qualidade dele. Todo mundo já sabe que o Júlio Batista pode render, porque foi um baita jogador. Se pode render ainda como um baita jogador, a gente tem que esperar. Para escalar, olha, se o Mano Menezes chegasse para mim agora e falasse, olha, o cara tá fininho, tá correndo muito, tá bem fisicamente, eu o escalaria como o famoso falso 9, que você gosta de dizer. Você aproveitaria o William em outra posição, poderia aproveitar o Júlio Batista como um centroavante, fazendo as funções de um armador. Então, mas tem que ir muito devagar, porque o cara está voltando agora, não dá para colocar, depositar confiança demais num cara de idade para o futebol e que está voltando de contusão, voltando de cirurgia. Então, gente, vamos devagar com o Júlio Batista. Não deixar o Cruzeiro que tem jogado
em campo, para depois, claro, no decorrer do jogo, no segundo tempo, daqui 2, 3 jogos, aí sim aproveitar o Júlio Batista. Você falou que o Cruzeiro é um time em formação, não, o Cruzeiro é um time em deformação, né? Porque deformaram o Cruzeiro no ano de 2015. Não, mas agora, que venha logo 2016. Esse mau humor, de novo, eu já usei esse ditado. Deformaram o Cruzeiro em 2015. Hoje o Cruzeiro é deformado totalmente, por isso está nessa posição. Não, peraí, o que o Mano está fazendo? Não, o Mano é um coitado que chegou agora, porque deformaram o Cruzeiro em 2015. Eu já usei essa expressão com você outro dia. A gente pode olhar sempre o copo cheio ou o copo vazio. É claro que se a gente analisar o ano como um todo, o Cruzeiro não teve um planejamento muito bom. Foi mais deformado do que construído mesmo. Só que agora, dentro do possível, dentro do que dá para fazer com o ano já no final, acho que está melhorando um pouco. O Mano está colocando. Então dá para olhar. Do copo vazio, Panzi. Pelo amor de Deus. Não, não entendeu. Como é que você concorda o Cruzeiro com o que foi eu tô deformado em 2015. É óbvio que agora tem que formar de novo. Mas nós estamos em setembro, né, cara? Nós estamos em setembro. Foi deformado em janeiro, então, já que o telespectador entendeu o que o Panzi disse, vamos chamar rapidinho a questão do falso 9, que voltou ali a pauta na Toca da Raposa. De novo, será que os jogadores preferem jogar com um atacante enfiado entre os zagueiros, tipo um Leandro Damião da vida, ou com o falso 9 mais no estilo William? O Fabrício dá a resposta e depois o Edmário comenta. Pro lateral facilita mais jogar como de referência na frente. Você chega no fundo, você já sabe onde o atacante está se posicionando, mas jogando sem aquele homem de referência também, você tem que jogar com inteligência, né? Tem que saber jogar uma bola na área, às vezes não vai jogar a bola alta, vai jogar a bola rasteira. Então, tem jogadores inteligentes na nossa equipe para poder fazer isso. Edmário, responde essa pergunta, mais uma vez esse assunto. O lateral gosta de ter um centroavante para cruzar, para jogar na bola aérea, todo mundo sabe, o William não é muito de fazer gols de cabeça, mas por outro lado, com o William, o Cruzeiro ganha em habilidade. O Bigode é, de forma inquestionável, mais habilidoso do que o Leandro Damião. Fala disso. E de uma outra questão que eu fico impressionado o tanto que o torcedor do Cruzeiro pergunta disso que eu vou falar agora. Gabriel Xavier. Nossa Aqui senhora. Nas nossas redes sociais, a Kika Branco recebe o tempo todo o pessoal perguntando do Gabriel Xavier. Ontem nós entrevistamos o Mano Menezes na Itatiaia, no Bastidores. Foi a pergunta mais comum. Perguntam mais do Gabriel Xavier do que do Arrascaeta, por exemplo. Impressionante como a torcida do Cruzeiro quer saber desse jogador. Então, para agradar o povo que quer saber do Gabriel Xavier, e você que é muito bem informado do Bastidores do Cruzeiro, tem alguma coisa, Edmário? Tem alguma informação? Por que esse cara não fica nem no banco? Tô nem falando, gente, de ser titular, mas às vezes não fica nem no banco e quando fica nunca entra. Por que ele perdeu tanto espaço assim? Porque não treina bem, né? Eu acho que esse questionamento a gente fez desde a época, né, que ele chegou e tal. Eu acho que foi muita propaganda em cima do Gabriel Xavier. E até o momento em que ele chegou... Você acha que a gente tem culpa disso? Eu acho que a gente tem culpa e acho que todo mundo que deu a referência também tem culpa, né? Uma situação é você chegar e ter que encarar uma equipe como o Cruzeiro, da forma como é, os problemas que o Cruzeiro tinha naquele momento. E acho que ele chegou para uma posição em um momento que todo mundo era muito carente, né? E foi feita uma propaganda, olha, ele pode ser isso, pode ser aquilo. E ele não respondeu, porque não é possível nenhum treinador utilizar ele. Não é possível que só a torcida peça, não é possível que... E conversando com os nossos companheiros de imprensa também, eles não veem ele no treinamento aparecendo tanto de jeito. Gente, nenhum treinador é maluco de ter um jogador matando a pau no treinamento e não dá nenhuma chance. Ele teve jogo... Não pode esquecer de onde veio o Gabriel Xavier e em qual divisão que está o time que veio. Você não fala assim da portuguesa, tá? A portuguesa, Não pode esquecer nunca Era disso. destaque, mas era a portuguesa diferente, né? Então, eu até brinquei esse dia que eu falei que eu ia parar de pedir para colocar ele, pelo menos para a gente ver que não dá certo, porque não é a forma, não é o jeito. O Fabrício que falou aí agora, hoje de manhã ele treinou a lateral, né? Ou seja, não é o Fabiano. Então, a única coisa assim, que desperta a gente nessa questão do coletivo foi a presença do Alano mesmo, porque eu acho que ele é que destoou na última partida. Talvez seja o maior questionamento. No caso do Júlio Batista, claro que a gente quer ver todo mundo ter uma chance com o Mano. Mas, neste momento, eu acho que o Júlio Batista representa muito mais passado do que presente do que futuro, né? A gente tem maior respeito pelo passado dele, para 2016, mas em termos de presente, ele não representou nada para o Cruzeiro e acho que não representa em termos de futuro. Acho muito difícil que ele permaneça. Todo mundo fala assim, renovou e tal. Gente, o Cruzeiro tinha que renovar com ele. Deixa eu explicar uma coisa, não tinha saída. Sabe por quê? Você não pode liberar um jogador que ainda está machucado. Você não pode liberar um jogador. Isso é qualquer trabalhador. É legislação. E a gente sabe o tanto que o Gilvan preza por isso. Ele não paga nem direito de imagem, porque ele paga tudo na carteira para não ter problema. Então, renovou com o Júlio Batista, porque tinha que renovar, tinha que cumprir com ele, só liberar ele a hora que ele estiver bacana.
Eu não acho que... até estranhei o Mano colocar, talvez para dar uma observada nele, Ele né? entrou quando o Alano saiu, né? Tem esse ingrediente também. Quando o Alano teve um problema. E o Alano foi o dedo, acho que né, não deve ser tanto problema assim. Então, mas não vejo o Júlio Batista atuando nessa equipe, nem como alternativa. A gente falou, o torcedor do Cruzeiro sempre pede o Gabriel Xavier, e agora é hora da gente ouvir a torcida cruzeirense com a Kika Branco, que vai ler a sua mensagem, torcedor China Azul, dando o seu recado aqui nos Donos da Bola. Chama a Kika Branco aí, gente, coloca ela na nossa câmera. E aí? O Alessandro Rodrigo diz que o Mano Menezes está começando a acertar o Cruzeiro, que o esquema com o falso 9 está dando muito certo. Daniel Rosa, agora é a vez do Júlio Batista, nunca mais peço chance para o Xavier, tá na cara que tem treta. Guilherme 300, Júlio Batista deveria jogar de segundo volante. E o Paulo Roberto, não canso de dizer, o Henrique é um problema que poucos veem no Cruzeiro. Vocês concordam, gente? Porque isso aí é polêmica, porque o Henrique, além de um bom jogador, quem que falou essa aí, Kika? Olha, Paulo Roberto, eu fui um que isso, Paulo Roberto? Qual volante melhor do Cruzeiro? Eu fui um que critiquei muito o Henrique aqui, mas aqui, ó, pra ser justo com o Paulo tá, Roberto, mas ele melhorou. Eu recebo muitas mensagens assim no meu blog, tá? O pessoal acha que o Henrique, às vezes, não é tão combativo, não é tão bom na armação e, ao mesmo tempo, não é tão eficiente na marcação. Então, fica meio que no meio termo ali, que não agrada alguns torcedores. Eu não concordo, mas estou passando só que esse feedback não é só desse torcedor, é muito comum a gente ouvir por aí. Eu critiquei o Henrique, principalmente quando o Luxemburgo estava aqui naquele esquema com 3 volantes, eu bati muito no Henrique, falava, gente, o Henrique não está rendendo. A gente pega o Henrique de 2014, o cara morreu em 2015. Mas dos últimos jogos, ele melhorou. É claro que está muito longe ainda do Henrique que a gente está acostumado, que a gente se acostumou a ver com a camisa do Cruzeiro. Você cai em contradição nas suas avaliações, não, meu cara. Que contradição? Você fala que o Cruzeiro foi deformado, olha só. Olha o que você acabou de dizer. Eu ia falar isso agora. Olha o que você acabou de dizer. Vamos voltar 2014, time bicampeão brasileiro. Você falou, o Henrique estava jogando um bolão. Agora você fala em 2015. Você vira e fala assim, o Cruzeiro foi deformado, o termo que você usou em 2015. E fala que o futebol dele caiu. Você queria o quê? Ele carregasse os outros 10 com ele? Pelo amor de Deus, ele é o melhor volante que tem no Cruzeiro hoje. Cá. O futebol dele caiu porque era um time em formação, ele não sabia nem para quem tocar. Tudo bem, não tinha um time titular, hoje existe um time titular. Você está me explicando o porquê que o futebol dele caiu. Eu não falei hora nenhuma o porquê, eu só falei que caiu. Se você está achando que caiu por causa disso, parabéns, é a sua opinião. Eu só falei que caiu. O porquê pode ser por causa disso, mas que caiu, caiu. É só isso que eu disse, caiu. Mas se caiu por causa do aspecto coletivo, você acha que de alguma maneira não fica ali absolvido o jogador? Não. Porque, não, todo mundo caiu, Panzi, né? Mais ou menos na linha do que ele está falando e do que você mesmo disse. O time foi muito prejudicado, teve muitos problemas. Como que você vai tirar o cara sendo que o time todo caiu? Eu não vou absolver o jogador. Eu acho que o principal fator é esse, porque o Mike também sumiu, o Henrique sumiu. Por isso mesmo que eu estou te perguntando. O Fábio tem falhado mais. Então, é claro que esse é o fator. Segurança no Cruzeiro foi muito questionado esse ano. Cada jogo é uma zaga. Mas todos caíram. Mas é um fator. O Manuel, ano passado, era um bom zagueiro. Toda vez que a gente fala do Cruzeiro de 2015, a principal justificativa é o erro de planejamento de final de 2014 e início de 2015. Mas, se você falar que um jogador caiu de produção, foi só por causa disso, tadinho. Mas não, ele tem a parcela dele. Claro, né, Panzi? Claro que ele tem parcela, mas cada hora ele tinha um companheiro. Quantas vezes esse meio-campo do Cruzeiro mudou? Quantos jogadores passaram por lá? Aí você tem a característica do Henrique específica, ele tinha que mudar o tempo inteiro. Uma hora ele estava na saída de bola, outra hora ele estava mais fixo. Dependendo do companheiro que ele tinha. Gente, esse meio-campo do Cruzeiro não se acertou a temporada toda. Então não é só o Henrique. Aliás, o Henrique foi o pilar que segurou a história por ali. Porque quando precisava dele, mais defensivo ele estava. Quando precisava dele, mais à frente ele estava. Então talvez ele tenha sido mais sacrificado. E aí passa a situação que o torcedor às vezes não consegue entender. Porque, vamos combinar, às vezes o torcedor olha só o resultado final da história, mas não olha a movimentação que o cara tem dentro de campo, a importância coletiva que ele tem, o que ele faz para o time. Especificamente, eu acho que o Henrique foi prejudicado assim. Eu acho que, para resumir, ele pode até ter caído um pouco, concordo com o Panzi nesse aspecto, mas não foi uma queda tão acentuada para receber grandes críticas assim do torcedor. Não estou nem dizendo que é o seu caso, viu, Panzi? Você não ficar mal-humorado, mas para o torcedor chegar e dizer que é o problema do Cruzeiro que ninguém vê, e acho que mesmo apesar dessa pequena queda, ele deve continuar titular do Cruzeiro. E sobre o meio-campo, depois a gente volta para discutir, só para aproveitar que ontem, entrevistando o Mano Menezes, ele deu uma informação importante. A primeira pergunta que eu fiz para ele
foi sobre a possibilidade de, continuando nesse esquema, no 4-1-4-1, se ele poderia jogar com Arrascaeta e Cabral por dentro. O Henrique como primeiro volante e na segunda linha de 4, Arrascaeta e Cabral por dentro. Ele deu um indicativo importante. Ele disse claramente que o Arrascaeta briga por posição pelo lado do campo, com Marquinhos, com Alano, para jogar, por exemplo, pelo lado direito. Então, daqui a pouco a gente volta para discutir esse posicionamento, como que fica o time do Cruzeiro, porque agora eu tenho que falar da Araújo, um dos meus assuntos preferidos. Outro dia eu fui na Araújo para comprar remédio de gripe para o Juverci, porque eu sou muito amigo dele, então fui fazer aquela visita, dar um recado para ele, dar um remedinho. Saí de Mara com remédio de gripe para mim, desodorante, fio dental, refrigerante, chocolate. Tudo, Araújo tem tudo. Então vamos falar que Araújo, além disso, propicia que você leve uma vida saudável e com muito prazer. E também propicia que você cuida da sua beleza para melhorar a sua autoestima. Descubra como tudo isso é possível no Circuito Viver Bem da Drogaria Araújo. O evento acontece nos dias 2 e 3 de outubro, no Minas Centro, e vai trazer grandíssimos nomes para palestras, bate-papos imperdíveis. Venha conversar, venha conhecer o maestro João Carlos Martins, torcedor da Portuguesa, viu, Panzi? A Glória Calil também, o Márcio Atala, o Fernando Torquato e a Cris Guerra. Só fera presente nesses bate-papos. Participe, você vai poder tirar muitas dúvidas e também vai ficar por dentro de todas as últimas novidades em saúde e em beleza. Confira a programação completa e faça a sua inscrição no Circuito Viver Bem Araújo.com.br ou na Araújo mais perto de você. Tem 300 perto da sua casa. Anote aí para você não esquecer. Dias 2 e 3 de outubro, no Minas Centro, Circuito Viver Bem. Se faz bem, Araújo tem. Rápido intervalo, a gente volta mais com Kika Branco, com Cruzeiro, com Atlético, com tudo do futebol mineiro. Os donos da